linhagem. Mary Jones e as Missões Mundiais, episódio 47. No ano de 1800, uma menina galesa de 16 anos desejava ter sua própria Bíblia. Desde a idade de 10 anos, ela poupava centavos e finalmente tinha o suficiente para comprar sua própria Bíblia. Mary vinha de uma família pobre e poderia ter usado esse dinheiro para comprar muitas outras coisas, como um par de sapatos, mas ela queria mesmo era uma Bíblia na sua própria língua. O problema é que a cidade mais perto era 23 milhas de distância, porém sem deixar que a distância ou a falta de sapatos a impedisse, ela saiu daqui, deste lugar, e caminhou pelos vales até a cidade de Bala. Chegando aqui na cidade de Bala, ela foi até a casa do reverendo Thomas Charles. Hoje sua casa fica na Rua Alta e foi convertida em um banco. Ele ficou tão inspirado pela história de Mary, que vendeu a ela 3 Bíblias pelo preço de uma. Uma delas hoje se encontra na Livraria Nacional de Gales e a outra está na biblioteca da Universidade de Cambridge. A história de Mary Jones inspirou muitas outras. Logo após, o reverendo Joseph Hughes fez a ousada pergunta aos líderes da igreja: se para Gales, por que não para o reino? E se para o reino, por que não para o mundo? Aquela pergunta foi lançada em uma reunião da Sociedade do Trato Religioso, em 7 de dezembro de 1802. Ecoaria pelos Gales e, consequentemente, pelo mundo. Capturado pela visão de a Bíblia ser disponível na língua do povo, William Wilberforce e outros membros da seita Clapham entraram em ação. Eles fizeram desta visão parte de sua campanha, em fazer da bondade, na esperança de que pessoas se apaixonassem pela Bíblia e um estilo de vida biblicamente inspirado. Em uma reunião em 7 de março de 1804, cerca de 300 pessoas na taverna de Londres, a qual costumava ser bem aqui em Bishopsgate, William Wilberforce e o grupo da campanha da qual fazia parte formariam a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, hoje conhecida como a Sociedade Bíblica. Nos últimos 200 anos, eles têm ido em mais de 200 países diferentes com a Palavra de Deus. Logo após a formação dessa sociedade, em 1816, a Sociedade Bíblica Americana foi formada na cidade de Nova York. Mais tarde, no século XIX, inspirados por Hudson Taylor e a missão interior chinesa, 7 estudantes da Universidade de Cambridge, mais tarde conhecidos como 7 Cambridges, deixaram uma carreira promissora e navegaram para a China para serem missionários. A influência destes inspirou muitos outros, causando o número de missionários na China aumentar. De 165 em 1885 a 800 apenas 15 anos mais tarde, aproximadamente 1/3 da força missionária protestante. A Convenção de Keswick também teve um profundo impacto no serviço missionário, inspirando muitas pessoas a devotarem suas vidas ao serviço de Deus em distantes terras. Ao aproximar-se o fim da Idade Escura, a luz da Palavra de Deus estava começando a brilhar. Daniel 12:4 estava sendo cumprido. A profecia de 1260 anos, a qual chegou ao fim em 1798, coincidiu com as palavras de Daniel que disse: muitos correrão de uma parte à outra, e o conhecimento se multiplicará. Isso se referiu ao conhecimento da Bíblia, que somente aumentaria ao terem as pessoas acesso a ela, uma causa pela qual inumeráveis missionários dedicaram suas vidas. Hoje, trabalho missionário e a Bíblia podem não ser tão novidade como era na época, mas a necessidade de ambos continua vital. O grande id ainda se aplica hoje. Há um número incontável de pessoas que nunca ouviu falar da Bíblia e não fazem ideia do que é o cristianismo. Talvez Deus esteja chamando você para ser missionário, para deixar sua casa, seu lugar de conforto e voar para uma terra distante.
e ser missionário para Deus lá, onde pessoas ainda não ouviram falar dele. Que possamos entesourar a palavra de Deus assim como Mary Jones, e que possamos ir onde quer que Deus nos envie.